Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos grandes respostas do Senhor chegando na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Que você seja tocado pelo poder sobrenatural do nosso Deus e que nada bloqueie mais o teu crescimento, o teu avanço. Oramos para que todos os impedimentos caiam por terra, todos os bloqueios do inimigo, tudo aquilo que foi levantado pelas trevas para te travar, para te desviar do caminho, para te impedir de orar, para te impedir de buscar, que isso tudo seja quebrado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a vida deles grandes respostas do Senhor. Nós declaramos que nada impedirá o mover de Deus, nada impedirá o agir do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, serão prósperos, irão florescer, irão crescer, irão avançar sobremaneira, porque a mão do Senhor está sobre eles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Como está escrito na tua palavra, Jesus, é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé naquele que cura. Colocamos a nossa fé naquele que opera milagres, naquele que para ele não há impossíveis, e declaramos saúde divina. Declaramos saúde divina agora, e que o impossível agora seja tocado pelo milagre, seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Meu Deus, toque-os agora, toque-os, remova todo o peso, remova toda a carga, remova tudo aquilo, Senhor, que é influência maligna e tira, Senhor, no nome de Jesus, da vida, Pai. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Nós declaramos que a promessa de Deus sobre os filhos, eles são herança do Senhor. Eles irão conquistar, irão viver o projeto e o plano de Deus, e eu quero declarar que irão bem nessa vida, no nome de Jesus, e irão temer o nome do Senhor. Jesus, invocamos o teu santo e poderoso nome aqui. Invocamos teu santo e poderoso nome, Jesus, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos declarando profeticamente 2 declarações a cada oração, a cada live. Amanhã nós vamos ter 3 declarações. Vamos ter declaração às 6 da manhã, às 9 horas durante a reunião, durante o culto, e depois às 18 horas. E cremos que Deus está movendo as coisas, está agitando as coisas. Você lembra quando Elias subiu ao monte para orar para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar por 7 vezes. Por 7 vezes ele orou e mandava seu servo ir à frente para ver se ele via algum sinal do milagre do sobrenatural de Deus. Na 7ª vez, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: esse é o sinal, vai vir muita chuva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está num propósito, declarando, orando, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus. E muitas vezes o sinal de que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai fazer algo extraordinário, é um pequeno sinal. E sabe qual é o sinal que tem aparecido para mim nesses dias? Uma esperança. Uma esperança que Deus sempre nos surpreende. Uma esperança que Deus, Ele sempre está chamando a nossa atenção
para algo que Ele quer fazer. É como se houvesse uma expectativa. É como se houvesse uma expectativa. Há uma expectativa dentro do meu coração e eu sei que isso é gerado por Deus, que eu verei coisas maiores, que eu verei coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que lindo isso. Olha o que Deus está fazendo, gente. A Sueli, ela escreveu assim: graça e paz. Eu vivo aqui na Espanha, mas te ouço todos os dias. Passei a te acompanhar depois que vi um compartilhamento. Quero contar que no mês de março fiz alguns exames de rotina e todos apresentaram alterações. Durante a campanha de curas em áreas específicas da carta, eu pedi a Deus pela minha saúde. E para a honra e glória de Jesus, ao refazer os exames, todos estavam dentro da normalidade. Fiquei muito feliz, pois esse é um milagre para a glória de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu creio. Deus faz isso. Deus está operando. Deus está operando. Ele cura. Para Ele não há impossíveis. Eu volto a dizer, Jesus cura. Amém? Ele cura. Nossa fé está em Jesus. Eu creio que Ele cura. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. Mande essa oração para elas. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 22. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreve aí, vá a Deus primeiro. É essa a palavra para nós no dia de hoje, vá a Deus primeiro. Primeiro vá a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa na vida. Antes de você procurar um amigo para te ajudar. Antes de você procurar, sabe, algo para resolver o seu problema de forma errada, muitas vezes seguindo caminhos ruins, vá a Deus. Ele tem sempre resposta para a tua vida. Vá a Deus. Se você recebe um diagnóstico negativo, vá a Deus. Não se desespere. Vá a Deus. Vá a Deus primeiro. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 e 5. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. O rei de Israel perguntou para Josafá: você luta comigo essa guerra? E o rei Josafá disse: sim, eu luto. Só tem um detalhe. Vamos buscar conselho no Senhor. Vamos ver se o Senhor aprova isso. E se o Senhor aprovar, então eu irei e eu lutarei ao seu lado e seremos vitoriosos. Josafá tinha um entendimento que mesmo ele sendo um rei, que tinha um exército, que tinha experiência, que tinha capacidade, ele precisava da direção de Deus. A direção de Deus, ela é fundamental. Não é uma coisa que pode ser ignorada. Não é o tipo de coisa que podemos ir para a guerra ou ir para a luta sem ela. Eu creio que a direção de Deus é uma das armas mais poderosas para vencer guerras. E às vezes, e eu creio que na maioria das vezes, sem ela você não vence. Sem a direção de Deus. Muitas vezes Deus, Ele irá dizer para você: vai que eu estou contigo, é o suficiente. Porque no meio da batalha, no meio da luta, Ele lhe dará força, Ele lhe dará provisão, Ele colocará o que você precisa no seu caminho, Ele irá lhe sustentar e você será guardado pelas mãos poderosas do Deus vivo. E algumas coisas eu aprendo. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Eu vou repetir. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Então não queira, sabe, dizer depois que Deus não ajudou você. Você não consultou Ele. Você deixou Deus de fora.
Você não perguntou para Ele se Ele estaria contigo? Você só foi e fez? Nós temos que pedir perdão a Deus por ter feito coisas sem a direção de Deus. Temos que pedir perdão a Deus por nos metermos em coisas que Deus não nos mandou nos meter. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Deus, não deixa que eu compre brigas que, sabe, o Senhor não me chamou. Eu não quero entrar em brigas que o Senhor não me chamou, eu não quero entrar em situações que o Senhor não está. Eu não quero me envolver com certas coisas que não tem um propósito na minha vida. Então, como que eu vou ter vitória se eu não consultei a Deus? Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter a chancela de Deus, eu preciso ter o sinal verde dele, da autorização dele, para que eu avance, cresça, prospere e conquiste. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não garante vitória se Ele não for consultado. A segunda coisa, Deus usa pequenos detalhes. Então confie naquilo que Deus está falando com você. Deus usa, sabe, as coisas que a gente nem imagina, só para se comunicar conosco. Ele pode usar uma criança. Eu já contei o meu testemunho aqui, que Deus usou a minha filha para que eu começasse a gravar para o YouTube. Ela veio para mim com o celularzinho na mão e ela disse, pai, você tem que fazer vídeo, você tem que gravar vídeo. E ela veio 2 vezes. Então Deus usa, sabe, os pequenos detalhes à nossa volta. Deus usa as pessoas próximas de nós para nos apontar o caminho, para nos dizer, olha, não é esse o caminho, não anda por aí. Nós não podemos ser tolos e ignorar os detalhes, sabe, do que Deus está nos mostrando. Os detalhes são importantes. Um erro de cálculo e um prédio cai abaixo. Um erro de cálculo, sabe, e um acidente acontece. Então nós precisamos sempre da orientação do Senhor para a nossa vida. Os detalhes são importantes. O que Deus tem falado com você. Não ignore o que Deus está falando, não ignore os movimentos de Deus. Eu fico assustado quando Deus começa a me mostrar algumas coisas, porque eu sei, é sinal que mudança está vindo. É sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu sinto isso e sei disso no meu espírito. Sei disso no meu espírito. Terceira coisa, lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Se Deus não lhe deu permissão para lutar, não lute. Lute contra a vontade humana de fazer mesmo assim. Porque é isso que vem a nós. Não, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Não. Não faça isso. Não, esse não é o caminho. Lute contra as coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não entrar em coisas que Deus não quer que a gente se meta. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Não, Deus disse para mim não me meter nisso. Então, eu não vou me meter. Deus disse para mim não me envolver nisso. Então, eu não vou me envolver. Deus disse para mim que não é o tempo disso. Então, não é o tempo disso. E eu vou obedecer o Senhor. E eu vou seguir o conselho do Senhor. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E tudo dará certo. Nem tudo que bate à sua porta está destinado a você. Tem coisas que vêm à nossa porta e que Deus não destinou a nós. Eu posso dizer que é o lobo. É o lobo que está batendo na porta. Não abra para ele. Tem coisas que não estão destinadas para nós. Não é propósito de Deus para nós. Deus não quer que aquilo entre na nossa vida. Não abra a porta para isso. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Não seja manipulado.
Não seja dirigido, não seja guiado por coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer para você, não se meta nisso. Não se meta, tem coisas que Deus não quer, então não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Nós precisamos ser guiados por Deus e não pela vontade humana, não pelo desejo humano, mas por Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Tem coisas que não adianta eu querer me envolver. Deus não quer que eu me envolva. Deus não quer que eu esteja nisso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra de Deus para você. Deus não quer que você se envolva com algumas coisas. Deus não quer que você esteja, na frente de algumas coisas. Ele quer você totalmente conectado com Ele, no propósito dEle. Aleluia, aleluia, é nisso que eu creio. Eu creio exatamente nisso. E eu quero, antes de finalizar essa palavra, dizer só isso para você que se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi por ter aprendido a ouvir a voz dEle. Porque no mundo a gente ouve muitas vozes e tem coisas que tentam prender a gente. E nem tudo, é o que Deus tem para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Escreve isso aqui nos comentários. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Se você não consultar a Deus, não tem vitória. Não adianta você tentar, forçar. Deus não vai abençoar. Se ele não está naquilo, você irá por sua própria conta. Não queira fazer isso. Talvez você esteja querendo fazer uma coisa, construir uma coisa, vender uma coisa, fazer uma mudança que Deus não está nisso. Eu sei que eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Ei, cuidado com isso, não se meta com isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque essa é uma palavra de Deus para você, essa é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, deixa eu abrir aqui no Salmo 91, depois que nós declararmos Salmos 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui nessa oração. E não quebre esse propósito, porque ele está sendo muito poderoso, está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Estava abrindo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero convidar você, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou transmitir ao vivo, inclusive o nosso culto, aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E você que gostaria de estar no presencial conosco, vem estar com a gente, certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35. Vai ser uma grande bênção, eu e a minha esposa estaremos ministrando
certo? Somos voluntários nessa igreja e vamos ter o maior prazer de lhe recepcionar lá. Cremos que esse é um tempo que Deus preparou para nós e há uma promessa de Deus sobre o Rio Grande do Sul. E essa promessa de Deus é que através do Rio Grande do Sul, através do sul do Brasil, Deus faria um avivamento em larga escala. E eu creio nisso. E estamos trabalhando por isso, estamos nos rendendo a Deus, estamos nos rendendo ao plano dele, certo? E o nosso intuito é genuíno. Temos grandes desafios aí pela frente, certo? Alguns desafios são assustadores, mas o Senhor sempre esteve comigo, com a minha casa, e eu creio que nesse desafio Ele também estará conosco. Amém? Nesse desafio o Senhor também estará conosco. E eu quero convidar você que mora perto aqui de Santa Maria, vem estar com a gente amanhã, com chuva ou sem chuva. Está marcando chuva para amanhã, mas sabe, nós estaremos lá, mesmo que esteja chovendo canivete, como diz, nós estaremos lá buscando a presença de Deus e dando início, né, a esse novo tempo, a essa nova temporada. Seria muito importante para a gente se você estivesse com a gente, ok? Salmos 91 diz assim, aliás, já declarei o Salmos 91, agora tem que fazer as declarações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as declarações que nós vamos fazer sobre hoje. Amém? Quero agora declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você pode, levante a sua mão, certo? Eu irei declarar e depois nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe com 10 pessoas. Amém? Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim: amém? Deixa eu declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, mande para amigos, parentes, grupos de intercessão. Compartilhe agora essa oração e levante uma das suas mãos que nós vamos fazer essa declaração profética em nome de Jesus. Hoje decretamos bênçãos de salvação para toda a sua casa. Declaramos que a visitação, o sobrenatural de Deus está chegando à sua casa e que haverá grandes liberações do céu. Oramos por cada membro da sua família, para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória e pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a tua casa e tua família, teus bens e tua propriedade, no nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão desfeitas, quebradas, e declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças do céu sejam liberadas pelo Senhor para proteger e vigiar a tua entrada e a tua saída. Oramos por um novo dia para o seu lar e que nesta estação, cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo e todos da sua casa. Também declaramos que um novo nível de ousadia e confiança e fervor pela palavra do Senhor e pelas verdades celestiais virá sobre você. Uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Ordenamos que toda timidez, intimidação, receio e medo se afastem de você no nome de Jesus. Todo espírito mentiroso que tenta te encurralar está amarrado. Declaramos que você é ousado e confiante como um leão para defender o que sabe, ousado e forte para defender a fé, para defender aquilo que você crê. Declaramos que você é plenamente capaz de permanecer firme no dia mau e que permanecerá inabalável nas promessas, verdades e mandamentos da palavra de Deus em meio à oposição. Declaramos que você permanecerá firme na fé por tudo que o céu lhe providenciou e ensinou. Declaramos que o que Deus destinou para você se cumprirá e que uma nova e renovada camada de ousadia, de fé, de coragem e segurança repousará sobre você
nessa época. Como está escrito em Provérbios 28:1, o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é ousado como um leão. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e toque em todos da sua casa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus, que toda ansiedade renda-se a Jesus, que as brigas no lar, que os desentendimentos, os conflitos cessem no nome de Jesus Cristo. Que vá embora toda a perturbação, tudo que entrou, Senhor, na vida de pessoas, para fazê-las se precipitar, para fazê-las errar, para fazê-las tomar caminhos sem a direção de Deus. Oramos para que o Senhor tire agora, Pai, todo encantamento dessa pessoa, tudo aquilo que está oprimindo ela, todo o peso da inveja, todo o peso da contrariedade, tudo aquilo que vem como ataque espiritual no peito dela, está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a agitação de dentro dessa pessoa, a agitação de dentro da mente dela, do ser dela, e que ela seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus te cubra totalmente, completamente, que você seja guardado pelo Senhor, que você seja livre totalmente no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória a esta casa, dá vitória a esta família, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre ela, Pai. Libera da tua vida, do teu sobrenatural sobre ela e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Envolva-os o teu poder, doce e amado Espírito Santo. E, meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para que tudo o que fizermos seja dirigido por Ti. Queremos consultar a Deus. Se a Tua presença não for conosco, não nos mande ir, Senhor. Nós queremos que a Tua presença, a Tua direção esteja sempre guiando a nossa vida. E somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui e que Deus te abençoe. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância e livramento do Senhor, entrando na tua vida, entrando na tua família. Que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a mão do Senhor seja sobre ti e que todo mal contra a tua vida, todo mal no teu caminho não prospere. Oramos agora para que o Senhor dê livramento e que todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de obra de inveja não prospere contra ti. Nós quebramos no mundo espiritual tudo aquilo forjado contra nós, tudo aquilo lançado contra nós e declaramos sem efeito. Não tem poder sobre nós, sobre nossa casa, negócios, projetos e sonhos. Colocamos tudo, Senhor, que está ligado a nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção poderosa. Também oramos por um fortalecimento do Senhor na nossa vida. Fortalece a nós, fortalece a nossa casa, que dentro da nossa casa haja amor, dentro da nossa casa haja união, dentro da nossa casa a alegria do Senhor seja a nossa força. Doce Espírito Santo, nós te pedimos, esteja conosco, esteja na nossa casa, com a nossa família, esteja, Senhor, guiando nossos passos e nos livrando daquilo que não é para nós. Hoje nós oramos, Pai, para que o Senhor nos livre daquilo que não é para nós. Tira do nosso caminho o que não é para a gente e coloca no nosso caminho o que vem do Senhor. Senhor, nós oramos para que o Senhor traga a provisão para as nossas vidas. Oramos para que o Senhor traga os livramentos para a nossa vida e nos conduza em paz. Nos conduza em segurança.
Pedimos a tua bênção, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero trazer uma palavra profética, como os demônios agem na rotina de uma pessoa e como parar essa ação maligna, como fazer com que essa ação contrária não tenha influência sobre o teu destino e sobre o propósito de Deus. Nós devemos entender que o inimigo não tem pressa para algumas coisas. Então, ele manipula situações, ele manipula ambientes e pessoas para tentar te atingir. E coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas que podem estar gerando na nossa vida já alguns sentimentos que podem prejudicar a nossa caminhada com Deus, prejudicar o futuro, o propósito que Deus tem reservado para a nossa vida. Por isso você tem que estar bem alinhado com Deus, com seus ouvidos conectados à voz de Deus, à sua palavra, ao Espírito Santo, para que nada venha influenciar no futuro glorioso que Deus tem preparado para a sua vida. E no final quero fazer uma oração, tanto de livramento, mas vou fazer uma oração profética também, para que o Senhor lhe dê saída. O Senhor lhe dê saída. Eu tenho me impressionado tanto que tem gente que tem pedido oração para situações onde eles estão enrascados. Situações que eles estão enrascados, eles não veem uma saída para aquilo. Então eles pedem oração. E eu sei que tem muita gente que está aqui nessa oração que pode estar exatamente assim, numa situação que não está vendo, sabe, uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de saída de um problema. E eu quero trazer um texto hoje, que é o texto de Jó, capítulo 22, verso 21, que diz: apegue-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade ou as bênçãos virão a você. Então, esse é o segredo. O segredo é se apegar com Deus, ficar em paz com Deus, alinhado com Deus, e as bênçãos virão. O inimigo tenta sabotar o nosso destino. E a maneira como ele faz isso é de maneira muito sutil. É que nem quando a gente diz que um navio, se uma pequena inclinação no leme daquele navio pode levar você para um destino completamente diferente da onde você queria estar. Porque é assim que funciona. Sabe, muitas vezes uma pessoa ela não sai totalmente da direção de Deus da noite para o dia. Não, isso vai acontecendo aos poucos. É que nem uma erosão, sabe? Vai acontecendo aos poucos até aquilo vir abaixo de uma vez. O inimigo tenta mexer com a nossa rotina. Ele tenta mexer no teu emocional. Então ele lança uma sequência, podemos dizer assim, ele lança uma sequência de problemas com gente que você confiava, para que daqui a pouco você se revolte com essa situação e, sabe, não goste de mais ninguém. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Tá certo, eu acredito, sabe, que tem a parte humana, mas tem a parte espiritual influenciando pessoas contra nós. Porque o inimigo, ele trabalha muito com ataques na mente. Então ele lança todo tipo de situações e pensamentos e fortaleza. A Bíblia fala sobre fortalezas espirituais que se levantam na mente das pessoas, para daqui a pouco pessoas te rejeitarem, pessoas te invejarem, pessoas falarem mal de você, pessoas se levantarem como tuas inimigas. Eu vejo isso acontecer assim, direto, do inimigo tentar minar o coração das pessoas, a mente das pessoas contra outra pessoa. Então,
é dessa maneira que ele age na sua rotina, ele age, sabe, no seu trajeto, para que você tenha uma decisão. A decisão, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu não confio mais em ninguém. A partir de hoje eu não caminho mais com ninguém. A partir de hoje eu não quero ter amigos. Ou seja, quando você começa a agir dessa maneira, sem a sabedoria de Deus, porque é a sabedoria de Deus que vai nos alinhar ao propósito. É a sabedoria de Deus que vai fazer com que a gente se conecte ao que Deus tem para a nossa vida. Se você diz que não quer ter amigo nenhum, se você diz que não quer se relacionar com ninguém, se você diz que você não confia mais em ninguém, você está fechando uma grande porta na sua vida. E é bem o que o inimigo quer, porque ele muitas vezes vê que Deus já está movimentando pessoas para se aproximar de você. O diabo não pode saber o que você pensa, ele não pode saber o que vai acontecer no amanhã, mas ele trabalha com, eu posso dizer, com o tempo e com o conhecimento. Então ele começa a ver, sabe, todo o cenário ao seu redor. Ele vê o cenário ao seu redor e ele vê o que Deus está movimentando. Às vezes tem uma pessoa que Deus está colocando bem perto de ti e essa pessoa não é sua amiga ainda, mas lá na frente ela vai se tornar. O inimigo tem essa experiência de ver que Deus vai usar aquela pessoa ali que está se aproximando de você para ser uma porta de sabedoria na sua vida, para ser um ajudante do teu destino, para ser uma pessoa leal a você, para ser uma pessoa que vai te abençoar muito, não só com a experiência dela, mas com a sabedoria dela, com o conhecimento dela, com os contatos dela, com os recursos dela. E o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta fechar o seu coração para qualquer tipo de relacionamento, para que aquela ideia de Deus que está próxima de você ali, você a descarte. Então o inimigo age na nossa rotina de várias formas, tentando fechar essas portas, muitas vezes tentando causar um acidente, tentando, sabe, trazer atrasos na tua vida por meio de precipitação. Eu acredito que até os recursos financeiros que estão nas nossas mãos, eles têm já um destino. Até os recursos que Deus coloca nas tuas mãos têm um destino. Então, o que o inimigo faz? Ele pega e coloca para você comprar esse celular, tá? E só que você não está precisando de celular. Aí você diz, não, mas sabe, eu preciso de um celular novo. E você acaba comprando um celular. Aquele recurso que você empenhou ali naquele celular podia ser o recurso de você adquirir uma nova ferramenta, ou você entrar num treinamento especial, ou você participar até mesmo de um evento onde você vai conhecer outras pessoas e ali vai abrir a sua mentalidade. Toda vez que o inimigo ele quiser sabotar o destino de alguém, o que ele tenta fazer? Ele tenta tirar os recursos, tirar a providência financeira. Por quê? Porque a gente olha para o dinheiro, sabe, apenas como um meio, uma ferramenta. Alguns ainda veem o dinheiro até como um Deus, mas na verdade o dinheiro ele tem um propósito divino e ele pode ser um recurso para você acessar um lugar. Ele pode ser um recurso para você adquirir uma ideia de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que Deus está preparando alguém para um futuro extraordinário, Ele dá direções para essa pessoa, Ele dá ideias para essa pessoa, porque as ideias de Deus, a inspiração divina, tira você de qualquer tipo de crise aqui dessa terra. E como o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele tenta matar tuas ideias, ele tenta limitar as tuas conexões. Então ele vai agindo na rotina de uma maneira muito sutil. Essa é uma das maneiras. Agora, tem outra maneira. Quando o inimigo te chama para a briga, quando ele te chama para o ringue. Então ele levanta pessoas para você ter discórdia e tudo que ele quer é que você entre num bate-boca desnecessário. Porque ele sabe que uma briga pode não só levar seu dinheiro, uma briga pode roubar sua energia, pode tirar sua credibilidade, pode tirar tantas outras coisas. É isso que o inimigo tem feito. Por
Qual que é o objetivo dos críticos? Qual que é o objetivo do crítico, do crítico se levantar contra você, ou falar mal de você, ou te perseguir? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é tirar o teu foco. Porque alguém que está focado no propósito de Deus para a sua vida faz grandes coisas. Olha para Noé, estava focado no que Deus falou para ele. Olha o que ele construiu, olha o livramento que houve na vida dele, olha as coisas que ele conquistou. Então nós temos que começar a orar para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, nos dê discernimento para compreender as maneiras sutis que o inimigo está usando, sabe, para trazer atrasos, aborrecimentos, brigas e até mesmo perdas financeiras por meio da ansiedade, por meio da preocupação, muitas vezes lhe pressionando. Então, às vezes você sente uma pressão em cima de você. Na verdade, aquela pressão ela já tem nome. A pressão é fazer você se precipitar. A pressão é fazer você ter uma perspectiva errada, uma ideia errada. Eu acredito que as coisas são espirituais. Até a empresa que Deus colocou nas tuas mãos, essa empresa é espiritual. Então, quando você começa a ter problemas na empresa, você também está debaixo de ataques espirituais. Então, não é só problema, sabe? É que nós pensamos assim que tudo é natural, né? Nós pensamos que é só más decisões, é má gestão, é maus negócios, e não é só isso. Então, é por isso que o inimigo ele tenta fazer com que as pessoas vivam uma vida cética, sabe? Uma vida sem fé, uma vida sem fé, para que ele possa trabalhar contra aquela pessoa e roubá-la. Porque se a pessoa luta só contra o natural, ela pode até vencer em algumas esferas, mas ela não vence em todas as esferas. Tudo é espiritual. Tudo o espiritual está entranhado na empresa, nos negócios, nos projetos, no dinheiro, tudo, absolutamente tudo. É por isso que você vai ter que começar a discernir as coisas espiritualmente. Então, um problema com o filho, um problema no casamento, um problema num projeto teu, pode ter o dedo do imundo ali, sim. E nós temos que ter o discernimento espiritual disso, que as coisas espirituais são reais e que nós precisamos combater o espiritual, não só com o natural, mas com o espiritual. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Deus nos deu armas e ferramentas espirituais para vencermos. Então eu acredito que nós precisamos de três armas muito poderosas para vencer no espiritual. O nome de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus e o discernimento espiritual. O discernimento espiritual. Jesus, você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A sabedoria se adquire através da palavra de Deus, se pedindo a Deus, certo? E se aprendendo com homens que têm a sabedoria de Deus já. E o discernimento espiritual você adquire andando no profético, andando com o Espírito Santo, ouvindo a Deus e vendo as coisas da maneira de Deus. É por isso que, se quisermos vencer no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós precisamos muito da graça de Deus e do favor de Deus. Eu creio nisso. Por isso, eu compartilho essa palavra com você hoje. Amém? Amanhã eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na igreja em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado, 9 horas da manhã, ok? Tenho certeza que vai ser um grande culto, é o 4º domingo da profecia e vai ser algo incrível em nome de Jesus. Também, amanhã às 6 horas da manhã, eu vou dar um importante anúncio, é uma campanha que Deus me deu, só que essa campanha, diferente das outras, ela precisa de um preparo, tá? E eu vou anunciar amanhã esse preparo para você poder entrar na segunda-feira, certo? Então amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou dar as instruções para você e também vou abrir essa campanha que Deus me deu, tá? Eu vou abrir essa campanha e eu creio que nos 14 dias dessa campanha,
nós vamos ver muitas coisas de Deus. Nós vamos ver muito milagre, muita coisa boa. E Deus me deu essa estratégia. E eu quero compartilhar amanhã com você na oração das 6 horas da manhã, tá? Vai ter que ser antes de segunda-feira. Por isso que no encerramento dessa, eu já vou estar lançando essa campanha, porque essa eu preciso do seu preparo. Por isso amanhã esteja comigo às 6 horas da manhã aqui em oração, com a bênção e com a graça de Deus, tá bem? Também, rapidamente falando para você dos nossos livros, tá? Esse aqui, ó, Café com Jesus, ele é um devocional, tá? Você que está aqui pela primeira vez, inclusive, olha só que lindo. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Aqui tem uma cartinha dentro do livro para você declarar sobre a sua vida e um salmo. E se você levar 2 do Café com Jesus, desse aqui, ou o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, até amanhã, meia-noite, tá? Quem adquiriu essa semana, eu vou mandar esse aqui, o meu Caderno dos Sonhos. O que é o meu Caderno dos Sonhos? É onde você vai escrever toda a experiência que você tem tido com Deus, tá? E inclusive tem algumas pérolas dreams aqui. Pérolas dreams são direções, como essa aqui, ó. Direções específicas de coisas que Deus falou comigo, sobre o sonho, sobre a voz de Deus. Está por todo o caderno. Esse vai ser um presente que eu vou dar para quem adquirir 2 Café com Jesus essa semana, tá? Até amanhã à meia-noite. E eu só não estendo mais porque eu não tenho muitas unidades desse aqui, tá bom? Então é só até amanhã à meia-noite, porque eu gosto muito de ter responsabilidade, né, com aquilo que a gente promete para as pessoas. Muito bem, Salmos 91. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe agora com o maior número de pessoas. Inclusive, convide gente da sua família para participar da oração amanhã às 6 da manhã, tá? Porque esse anúncio vai ser muito importante, é uma direção de Deus e vai ser uma oportunidade para pessoas que nunca experimentaram milagres experimentarem na vida delas. Então compartilhe essa oração, convide eles para estarem amanhã, 6 da manhã aqui, no domingo. Quero ver quem é que é corajoso aí para acordar amanhã, 6 da manhã. Amém? Tem gente corajosa aí, eu sei, tem gente de fé aí. Então já marca aí na tua agenda, já coloca teu celular para despertar, para você não perder a oração amanhã, 6 da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. E eu vou orar, como eu disse no início, por pessoas que estão em situações difíceis, né, que não sabem o que vão fazer, não sabem a quem recorrer, não sabem como mudar essa circunstância. Deus vai mostrar para você um caminho. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa profética e eu acredito que Deus revela. Eu acredito que Deus mostra e Deus vai mostrar uma maneira de você sair disso. Amém? Eu estou aqui, Deus me colocou aqui. Não é, gente, nada é por acaso. Amém? Nada é por acaso. Não é por acaso que você está aqui nessa oração da noite. Não é por acaso que Deus me colocou aqui. Não existe acaso, existe um propósito do Senhor. Existe um propósito do Senhor de eu estar aqui hoje e de você estar aí ouvindo. Deus não nos conectou por acaso. Existe um propósito disso. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós oramos agora pelo livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Eu oro para que todo tipo de ataque que essa pessoa tem sofrido, de laço que o inimigo tem colocado no caminho dela, todo tipo de trabalhar do inferno na rotina dessa pessoa, nós ordenamos agora que cesse, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e toda ação contrária no caminho, na vida, na família dela, saia agora da vida dela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória ao seu trabalho, dá vitória à sua família, aos seus negócios, seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que está em andamento. Senhor, eu oro e coloco diante de Ti. Eu peço a Tua bênção. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela, Senhor. E que seja quebrado todo tipo de acusação, de mentira, de inveja contra a vida dela. Senhor, dá discernimento espiritual, dá sabedoria. E nós invocamos o nome de Jesus Cristo agora. Sabemos que Jesus é luz, Jesus é poder e nenhum mal permanece na presença dele. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo agora. Invoque o nome de Jesus, você que está orando comigo agora. Invoque o nome de Jesus, chame por Jesus, diga: Jesus, vem. Jesus, toca na minha vida, Jesus, toca na minha casa. Em nome de Jesus, seja livre agora de todo laço, que as correntes espirituais sejam cortadas, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que a opressão espiritual caia por terra e que o Senhor te dê vitória. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abra caminhos, para que o Senhor dê saída a pessoas que estão sem solução. E eu oro em nome de Jesus para que o impossível de Deus, a mão de Jesus Cristo, toque nessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Deus certamente começou a fazer algo aí. Você crê? Compartilhe essa oração agora com alguém. Abençoe. Você foi abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz, a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda insônia, toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, todo peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos. Que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus. E aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora. E apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo,
cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na sua palavra. No nome de Jesus Cristo declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que parece que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dele, ele trabalha, ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim, não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta. Adianta você orar, adianta você clamar. Faz uma carta, você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, tá? Ou você pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina. Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual, que está no Salmos 1, nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo: bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino.
Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que, mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue, princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir. E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela. Porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite. Porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo. Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas. Porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja, Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa,
você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então, essas 3 chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce, mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, sabe, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação. O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez. É o sistema do medo. Medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você. É o medo. Atraia a mentalidade do reino. Porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1 é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor. Pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado. Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais. O reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa. Eu não vou ouvir isso. Eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade. Mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida,
tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos, que nós teremos amanhã na Academia Quino Global. É exclusivo para quem é aluno da Academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus. Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses 2 aqui são devocionais que você pode começar a qualquer tempo, que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus. Lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas,
todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui, através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva. Opera, Pai, intervém, libera do Teu sobrenatural agora. É o que nós pedimos a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, derrama do Teu favor sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja cancelada no nome de Jesus. E te pedimos, faça justiça, Pai, aos Teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas, que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus. Que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais.